fato é fluir. Poucas pessoas têm a experiência do fluir integrado, porque a gente está sempre se preocupando em controlar e se proteger, né? Em pré-estabelecer tudo aquilo que se é necessário viver e as obrigações que a gente tem dentro daquilo que a gente conhece como responsabilidade. Então, nesse sentido, a gente é muito programado para quebrar o fluxo, para não estar no fluxo. E muitas vezes a gente não tem essa alta percepção do que é que a vida está te trazendo para ser vivida, né? A gente nem sequer percebe quando uma boa energia surge e a gente começa a sentir uma sensação muito prazerosa, uma sensação muito gostosa, porque a gente realmente já está se projetando para um próximo passo, para o futuro, para as nossas obrigações e para as nossas atividades. A gente ouve essa mente, né, que é uma mente inferior, dizendo tudo o que precisa ser feito para que a gente possa ter segurança, para que a gente possa ter abundância, prosperidade, para que a gente construa um futuro, para que a gente possa adquirir bens, mas a gente esquece do que é principal, que é a própria vida que a gente já está vivendo. Então, na maior parte das vezes, a gente não respira. Então, se vocês repararem agora, vocês estão sem respirar, né? Então, é muito importante que o fluxo pela respiração. Então, quando eu falo da gente respirar de forma circular, sem começo nem fim, é porque o ideal é que a gente não dê essas pausas e que a gente possa realmente ter consciência da respiração completa. Respirem então. Façam um ciclo completo da respiração e vejam a diferença que tá fluindo através desse prana que informa corretamente qual é o caminho a ser seguido energético. Então você inspira, você expira completamente, você solta todo o ar e você observa esse processo da respiração. Você faz isso sem pressa, lentamente. Se alinhando a um tempo real, não um tempo ilusório, um tempo linear. E essa respiração, ela não é violenta. Ela tem um ritmo próprio, ela tem um tempo próprio. E na medida que você vai observando, você percebe que cada vez você diminui mais o ritmo da respiração e você consegue inspirar mais, inspirar toda a sua capacidade pulmonar, expandir mesmo a caixa torácica. Você consegue trazer o oxigênio, a energia necessária para o seu corpo, para as suas células, para os seus órgãos, para os seus tecidos.
expandindo ao máximo a caixa torácica, e para isso que existe, né? Essa caixa que ela é flexível e a gente tem todo um movimento de abrir e de retrair, de contrair e retrair dessa caixa torácica. Para que a gente realmente possa atingir o potencial máximo da vida através da respiração. Agora soltem o ar pela boca, soltando toda a tensão, toda a expectativa, todo o julgamento. E quando você dá essa leve gemida, você libera essa sensação de prazer. E vai restabelecendo esse fluir, né? Esse ritmo do fluir, que é o ritmo que a gente deve se colocar na vida. Então, a nossa fala, ela não é mais uma fala acelerada, ela não é mais uma fala agitada, ela é uma fala compatível com o fluxo da minha respiração. E ela é uma fala que está coordenada com esse observador, com essa consciência que vê e que se manifesta através desse veículo físico, que passa a ser então um canal para a manifestação dessa nossa consciência, dessa nossa presença, para que a gente possa realmente estar alinhado no fluxo da fala, na fala assertiva, está conectada com o discernimento. Então, quando a gente começa a alinhar o corpo com essa consciência superior, entendendo que esse prana, esse ar, desce também diretamente da fonte, do Criador de tudo que é, e que ele é criado a partir do sopro desse Criador, do inspirar e do expirar desse Criador, que somos nós, numa oitava muito maior de consciência, a gente já começa a entender os fluxos de micro e de macro realidade, porque os canais, os nadis, os nadis, os meridianos, eles não são somente conectados ao nosso corpo etérico, eles são afluentes energéticos pequenos, afluentes que vão descarregar em grandes rios, que vão servir para nos alimentar. Só que isso vai vindo desde do corpo maior, do corpo monádico, do corpo de Gaia, mas acima do corpo de Gaia também, do corpo monádico, mas acima do corpo monádico também, esse corpo maior que é o corpo de todo o Criador, que é o Altíssimo Deus do Universo. Então, a gente se percebe como o próprio Criador e com a capacidade de criar qualquer situação e qualquer realidade na nossa vida, quando a gente se concentra em se conectar com essa consciência maior que somos nós. Porém, num estado de profundo silêncio e aquietamento e num estado de plena atenção.
Conseguiram perceber? Se sentem bem? Estão sentindo o campo? Então, que interessante, um campo de energia que conecta e que começa a gerar alguns movimentos em nós e sensações de expansão. Vocês sentem o cardíaco de vocês expandido? Sentem mesmo ou alguém não está sentindo? Está sentindo? Sentindo? Muito? Está sentindo? Cardíaco? Ok. Então, solta mais uma vez. Esse som é importante, né? E a gente vai falar um pouco dessa sincronicidade, que significa essas conexões de campos, né? Que gera aquilo que a gente conhece como experiência. Vocês esquentaram? Bastante? Okay. Vocês vão esfriar e vão esquentar bastante. Então ontem a gente estava conversando, eu estava conversando com a Ana na sauna e ela me perguntou sobre os autistas. Eu vou aproveitar para falar porque tem muita mãe e muitas pessoas que estão me perguntando sobre o autismo, né? Que está bem forte no planeta o autismo e tem um motivo, né? Nesse momento a gente ter tantos autistas no planeta. Então tem vários estudos que dizem que o autismo está muito conectado com a coisa dos agrotóxicos. Oi? Falam Vacina e uma série de coisas, né? Mas a gente sabe que o autismo, ele está muito ligado com essa necessidade da gente ter essa quebra desses padrões de repetição que a humanidade vem seguindo por conta dessas eras de Kali Yuga e essas eras sansáricas. Então o autista é aquele que tem muita dificuldade de seguir regras, de se encaixar dentro dos condicionamentos sociais. Então ele tem uma dificuldade bastante grande de se sociabilizar, né? Então o porquê disso, né? Por que esses seres vêm para o planeta? Eles vêm para o planeta para poder informar através da vibração esse caminho de você estar mais conectado com você mesmo, sem estar dando tanta importância para o externo, e também quebrando com os condicionamentos sociais, com as regras que são regras impostas. Então, mesmo que eles queiram, eles não conseguem, porque o cérebro deles já está todo projetado para um outro funcionamento. Então, a gente está tendo bastante autista, né? Bastante Asperger, que é um nível de autista mais leve, mas que vem com essa capacidade de fazer essas quebras. E aí a gente pensa, então o autismo é uma coisa boa, então não está conectado com a questão dos agrotóxicos, com as vacinas, é isso que a gente pensa? É isso? Só que não, porque é tão perfeito esse nosso projeto encarnatório, quando a gente encarna é tudo tão perfeito e tão encaixado para uma experiência completa, que o autista também vem com com esse campo que faz com que o que desencadeia o autismo seja realmente as vacinas, os vermes e que também sejam os agrotóxicos e uma série de fatores que estão em desequilíbrio no planeta. Só que por que alguns desencadeiam, outros não? Se a gente está também interagindo constantemente com isso, com as vacinas e tal. Porque existe uma informação, uma predisposição, uma informação vibracional para que eles desencadeiem a experiência.
Só que o fato deles desencadearem e você realmente ter esse agente desencadeador faz com que haja maior consciência no planeta e várias pessoas e vários estudos comecem a se mobilizar para que a gente volte para o caminho mais natural. Então tudo é muito encaixado. Existe um porquê de algumas pessoas desencadearem e outras não. E essa experiência ela é completa. Existe o fator desencadeante, sim, e realmente a medicina, a ciência vai chegar nessa resposta de que isso é o que gera o autismo. Só que na verdade não gera em todos. Qual gera? Não. E vocês já pararam para pensar por que não gera em todos? Porque alguns seres, eles já vêm com uma predisposição para essa experiência. Só que a gente aproveita a experiência de várias formas, porque esse é um momento do despertar. Então, no momento do despertar, onde Gaia precisa ascensionar, onde a humanidade precisa ascensionar, toda a experiência é muito completa para a evolução. Então, a gente tem que repensar uma série de coisas caminhando para a evolução. Então, a experiência do autismo, ela vem como uma experiência muito completa, que faz com que você reveja a questão toda dos glútens, né? Você vai ter que repensar como é que esse glúten está chegando pra gente, o quanto isso é nocivo, o funcionamento dos intestinos, a questão das bactérias, que é toda a informação que a gente precisa acessar hoje. Então eles vêm com essa força para fazer esse grande movimento dessa quebra do sistema e para que a gente consiga realmente alçar voos em direção a tudo aquilo que precisa ser transformado. Mas o que é interessante da gente observar? Que as nossas experiências também vêm completas. A gente já nasce com uma predisposição, por exemplo, para viver o vitimismo. E aí, muito provavelmente, se eu tenho a predisposição, porque há muitas experiências ou realidades, eu estou repetindo isso, e quando eu repito, eu formo um psiquismo muito forte para aquele padrão. Eu sou atraído, de repente, para uma condição de abandono e de rejeição. Então, eu já venho numa mãe que vai me rejeitar desde o útero, porque eu já vou viver a rejeição e o abandono, e eu já vou adentrar desde muito cedo essa experiência a partir desse vitimismo que vai ser desencadeado pelo abandono e pela rejeição. Então, quando a gente pensa nisso, a experiência ela é completa. Então, o pai e a mãe, eles não são culpados. Eles estão compartilhando de uma experiência completa para que todos possam evoluir. Então, nós damos a condição como filhos de gerar a dor e o sofrimento que é insuportável para uma mãe e para um pai, para que eles possam rever determinadas atitudes e também possam fazer a quebra dessas tendências que são muito fortes neles também. E tudo isso é feito por amor. Que na verdade toda essa transformação, toda essa cura, a gente só faz por amor. Por amar muito é que a gente vai buscar uma forma de conseguir se relacionar dentro desses campos vibracionais que geram a experiência mais dolorosa, que é a experiência necessária para que a gente realmente entre num lugar de desconforto e possa gerar conflitos para quebra daqueles padrões que precisam ser quebrados. E dessa forma a gente possa encontrar a cura. Dá para entender o quanto que a gente distorce esse processo das relações, achando que o outro ele tem uma determinada culpa em relação àquilo que eu sou ou que eu vivo, e o quanto a gente
distorce isso, até mesmo por conta do nosso padrão, da nossa doença, da nossa tendência, que muitas vezes é ou a vitimação, ou o padrão do abandono, ou o padrão do esforço, ou o padrão da escassez. Então, por que eu sou atraída por uma situação de escassez? Né? Por que eu sou atraída por uma situação de violência? Será que é por acaso? Pode ser por acaso, se a gente hoje, nesse momento, está recebendo tantas informações do quanto a física ela é perfeita dentro daquilo que a gente chama de justiça. Então, aquilo que eu vibro, eu atraio, e essa experiência é uma experiência para evolução. E nunca foi tão importante a gente poder estar aqui em Gaia, no momento onde a própria Gaia, esse corpo maior, está passando por todo esse processo. Então, nesse sentido, todos os micro-organismos no meu corpo e todas as consciências de todas as células também estão passando por esses processos. E aí isso resulta naquilo que a gente vê de doenças autoimunes. Porque eu preciso realizar um bom combate. E esse bom combate, ele é interno. Ele é o combater a mim mesmo, né? Então eu preciso realmente, num primeiro momento, confrontar aquilo que eu mesmo estou gerando para mim. E enquanto eu não consigo trazer essa consciência total de que sou eu que estou gerando e que sou eu que estou materializando essas situações na minha vida, eu gero aquilo que a gente chama de doenças autoimunes. Então eu gero as alergias, eu gero as asmas, eu gero uma série de doenças que estão super em alta agora, porque é o próprio movimento do despertar da consciência que vai fazendo com que tudo isso aconteça. Então a doença nada mais é do que a própria liberação dessas distorções, dessa forma antiga do vibrar, para que a gente possa entrar na nova forma do vibrar. E é tão importante isso que a gente, como espírito, escolhe passar pela doença. Porque é muito melhor a gente realmente saber que vai fazer o processo da limpeza, da liberação completo, do que passar por Gaia sem fazer o processo. Aí você vai dizer, nossa, mas a gente precisa ficar doente? Você está dizendo que a gente precisa sofrer, que a gente precisa ficar doente? Ai, que cansaço. Tipo assim, não foi isso que eu disse, mas é assim que vocês vão conseguir entender por conta de não ter a experiência ainda. Então, tudo aquilo que eu transmito, em algum momento, vocês vão conseguir ir mudando a oitava até que você chegue, a partir desse campo informado, naquilo que realmente está sendo transmitido como caminho. Então, para isso, é importante dissolver essa primeira mente que julga, que critica, que vai te dizendo um não para a experiência daquilo que está sendo proposto. O que eu digo é que o sofrimento, ele é uma sinalização do desequilíbrio e ele é uma sinalização boa. Porque se a gente nem consegue ver que tem o desequilíbrio, a gente não aproveita a nossa passagem por Gaia. Então, quando a gente fala que não precisa mais sofrer, isso está errado? Não, porque nada está errado. A gente não pode cristalizar uma coisa. Ah, não me disse que a gente precisa sofrer. Entendeu? Não é isso, gente. Tá certo também. Não precisa sofrer. Só que o sofrimento tem um motivo de ser, né? E a gente não... ele é natural. E se ele vem, a gente honra e agradece ele, porque ele está sinalizando que ainda existem desequilíbrios. O ponto é que enquanto existir desequilíbrios, o sofrimento vai ser a forma de sinalizar. Então, se alguma pessoa está hoje em Gaia, que realmente consegue não ter essas sinalizações, essa pessoa pode se considerar talvez um iluminado. Agora, uma coisa é você falar sobre não precisa sofrer. Outra coisa é você quebrar um sistema muito inteligente de informação energética que vai gerar experiências através da sua distorção.
que é assim que a gente foi projetado para viver na terceira dimensão. E não tem nada de errado com isso, porque a gente está numa experiência do corpo físico. Então a gente precisa ter as emoções, a gente precisa ter os pensamentos. Vamos lá. Quando a gente tem o pensamento da mais baixa qualificação, isso incomoda. Então a gente mesmo se incomoda com o nosso pensamento. E essa sinalização mostra que energeticamente a gente está num patamar vibracional que não é interessante. Por que que a gente sabe? Porque a gente já teve em patamares maiores. E aí você sabe que estar em patamares maiores é melhor. Então, naturalmente, você não precisa ser muito intelectual ou ter lido milhares de livros ou feito vários cursos, porque aquilo é uma coisa que você vai buscar. Porque todo ser humano quer ser feliz. E a sinalização da não plenitude faz com que você queira plenitude. Então você entende que você ainda não está no resultado que você poderia estar. E esse processo todo é um desenvolver daquilo que a gente chama de evolução. Eu poderia dizer que o sofrimento é relativo, porque assim, tem o sofrimento, que nem a gente estava falando, a gente escolhe. Eu acho que é ponto de vista, sabe? Igual a questão, beleza, é relativo, o sofrimento, no meu conceito, na minha concepção, também é relativo. Porque ele é relativo à sua vibração. A gente vai ver isso muito claramente aqui. Você passou em atendimento comigo. Como foi a hora que você estava na mais alta qualidade da energia? Exato. Existia pensamentos ruins? Não. Existia emoções ruins? Existia sofrimento? O que você sentiu? Um amor, uma gratidão gigantesca. Tá, você precisou pensar sobre isso? Não. Você só precisa elevar a sua energia. A forma como você sente o problema seria isso? Não, você não pensou sobre o que você sente. Quando você muda a vibração, você já sente diferente. O resultado de mudar a vibração é que determinadas emoções já não vão estar. Porque cada emoção é uma frequência vibracional. É uma energia também. O resultado de elevar a vibração é que os pensamentos também não vão estar. Porque pensamento também é energia. Só que é uma energia mental ou uma energia emocional que sinaliza como a gente está numa qualidade vibracional. Então, pensamento e a emoção está sinalizando como está o meu campo vibracional, minha energia. Ele é um sinalizador para que a gente possa entender. Mas eu não preciso pensar sobre isso para mudar isso. Eu preciso, muitas vezes, só alterar a minha vibração. E no que eu altero a vibração, a qualidade da emoção e a qualidade do pensamento muda também, né? Então, quando a gente propõe ter campo alto, a gente precisa ter uma série de atividades e fazer uma série de escolhas que elevem a nossa vibração. Porque você não vai conseguir pelo pensamento. Não adianta você falar assim, eu tenho que pensar positivo, ou começar a tentar ser o seu terapeuta. Não tem nada de errado na sua vida. Pensa que você tem que se aceitar, você realmente é assim, tá tudo certo, isso não resolve. Porque você ainda tá na vibração. E graças a Deus a gente não consegue mentir para nós mesmos no sentido vibracional, porque a gente tenta o tempo inteiro mentir pra gente mesmo. Então, quanto mais clareza você tem de entender que se eu tô tendo esse pensamento, a minha vibração não tá legal, eu tenho que correr atrás de subir a vibração. Se eu tô tendo essa emoção e eu faço isso de forma clara e objetiva, melhor. Então, essas técnicas todas de afirmações positivas e de uma série de coisas que vão fazer só com que você não olhe para aquilo que você precisa olhar, na verdade. E tente camuflar algo que está sendo sinalizado, como se o pensamento fosse ruim, se a emoção fosse ruim. E eles não são, eles são amigos, porque eles estão mostrando. No nível mental você está agravado. Como se a dor física fosse ruim, que está dizendo, no nível físico você está agravado. Como se a emoção fosse ruim, que diz, no nível emocional você está agravado.
né? Então, se a gente não tem a sinalização, como é que a gente evolui? E não tem a humildade de buscar ajuda, né? Porque no meu caso foi meio assim, ficava lutando comigo mesmo, né? Você vai, não sei o quê, você, né? Como se fosse super iluminado. Eu falei, gente, eu preciso da ajuda de alguém. Eu comecei a buscar ajuda. Então, só que você não consegue mentir. Aí você vai ver o que é efetivo e o que não é efetivo. Você pode ficar muitos anos em terapia, não tô falando dos psicólogos, redes sociais. Eu só tô dizendo que a psicologia, ela precisa estar alinhada com uma outra ferramenta nesse momento, porque chega uma hora que você vê a coisa. Mas o que você faz com ela para a vibração da coisa mudar? Porque o que você precisa é mudar a vibração. E o fato de eu olhar que tô comendo muito, deveria parar de comer. O fato de eu entender que eu tô comendo muito, não tira o impulso de querer comer. Então a psicologia, ela ajuda, porque primeiro você precisa olhar para a coisa, só que depois você tem que ter um outro passo de saber o que você faz com aquilo, para requalificar aquela energia e para realmente subir o seu campo. Então você vai ter que ter ações. E quando não dá fome? No meu caso, eu comecei a aumentar muito a minha vibração e energia e eu sinto muito menos fome. Sim, então, gente, tem que comer. Possível. Não tem que comer. Não é isso que eu tô dizendo. Não, tô dizendo sim, o contrário também às vezes acontece, né? Vai acontecer. Ou você vai ter muita fome, que é o que vai acontecer aqui. Porque o que acontece? A dispensação energética vai ser muito grande. Então, vocês vão metabolizar muito rápido, todo o seu sistema metabólico fica bem acelerado, e quem está com o metabolismo acelerado tem fome, né? Tem mais fome. O não sentir fome pode ser agravamento. Por exemplo, o agravamento de Kapha dosha, a pessoa ela nem sente tanta fome, mas ela acumula. Ela acaba comendo qualquer coisa que ela coma, ela come menos e ela acumula. Ela acaba tendo acúmulo. E às vezes a pessoa que está super magra, ela tem muita fome, come muito, e o agravamento não é ter fome. A questão é o quanto eu estou metabolizando e como eu estou metabolizando. Então esse é o ponto. A fome também não é uma vilã, né? Pelo contrário, a fome é uma sinalização real de que está precisando. Agora, o problema é que a gente não come com fome. A gente não come por fome. A gente nem sabe o que é fome, na verdade. Então, isso também é ilusório. Na maior parte das vezes, não é fome que a gente sente. Fome com gula, né? Confundir fome com gula. Às vezes, a gente não tá com fome, a gente tá só com vontade de comer. Não sei se a palavra seria gula. Não? Mas eu acho que a gente busca determinadas recompensas. Isso, é a vontade. Então é uma coisa meio que é uma recompensa mesmo. E aí, nesse caso, eu sinto que eu quero aquela recompensa e vou lá e confundo isso muito com fome. Eu já comi bastante por ansiedade. Sempre que eu estava muito ansiosa, eu pensava em comida. E até hoje, mas agora eu me controlo bem, eu já não sei. Então, às vezes isso não é ansiedade. Às vezes é um estado bem dopamínico mesmo, de querer essa recompensa e estartar muito e querer a recompensa. Quando a gente está assim, a gente faz alguma coisa para alguém e espera a recompensa. Você fala, nossa, eu fiz tudo isso, a pessoa nem reconheceu. Então, meu amigo, você está agravado. Primeiro, porque você já fez esperando um retorno, né? E você está se agravando quando você faz isso, porque você estabelece, afirma esse sistema desse cérebro muito reptiliano, que vai te deixar muito dentro desse circuito de se proteger. Então você fica extremamente reativo e querendo recompensa o tempo inteiro. Então eu reajo muito, qualquer coisa eu gero uma reação, e eu espero muito do outro. Se o outro não me traz, eu sofro, né? Então assim, eu tô num desequilíbrio bem agravado, e quando eu afirmo isso, que o outro é egoísta, ele não reconhece o que eu faço, eu tô me agravando, na verdade. Então é importante saber disso. A gente acha que está fazendo grandes coisas,
mas na verdade a gente só está buscando uma grande recompensa, que é o reconhecimento do externo, o reconhecimento da pessoa que está comigo, a pessoa entender que eu sou a melhor pessoa, então ela não pode ter nenhuma outra pessoa na vida, enfim, mas são muitas recompensas que a gente procura dentro desse sistema, desses jogos que a gente faz. E é por isso que a gente cobra, porque você quer alguma coisa em troca. Então isso não é genuíno. Então assim, se você me dá uma coisa maravilhosa, mas se você me cobrar, eu vou ficar muito puta. Porque você não me deu de coração. Porque nunca quando você dá de coração, você cobra alguém. Porque o ato de dar já é tão bom, te alimenta tanto que você não quer nem saber o que a pessoa vai fazer com aquilo. Agora a grande maioria dá e espera retorno, né? Eu dou porque eu espero o momento de voltar tudo que eu dei. Então a gente está nesse sistema que é um sistema de agravamento. Essa necessidade de recompensa tá ligada àquela necessidade de, por exemplo, dentro dos pais, por exemplo, de tudo que, por exemplo, os pais olham para os filhos, estão sempre dando, né? Sempre dando. Essa necessidade de busca, de recompensa, você acha, por que você acha que é tão grande assim? Porque a gente tem isso de forma instintiva nas nossas memórias filogenéticas, num princípio de utilização de um cérebro muito limitado, onde a gente busca a sobrevivência. E aí, o que a gente precisa fazer, basicamente, para sobreviver? A gente precisa se proteger dos ataques. Então, a gente entende que a qualquer minuto você vai ser atacado. E a gente realmente era atacado, então você ficava naquelas grutas escuras, imaginando o que é que tem lá fora e como é que você vai se defender de toda essa hostilidade. E a gente quer a recompensa, que está muito relacionada com o sexo, que é o prazer que os animais sentem também, e o alimento, aquilo que vai fazer com que a gente sobreviva. Essa sensação é uma sensação bem primitiva, bem instintiva, bem forte, que gera quase que a mesma sensação de gozar. Então a gente busca isso o tempo inteiro, sentir esse prazer. Então é aquilo que a gente chama de recompensa. Isso está muito conectado com essa forma primitiva de usar o nosso cérebro, né? E as drogas também estão conectadas nesse mesmo. As drogas geram essa situação, porque isso é super alta. Querer a sensação futura, querer de novo aquilo, querer de novo aquele bem-estar é a busca da recompensa. A gente fica projetado só nisso. Mas as drogas também estão relacionadas muito com essa tendência autodestrutiva do ser humano, né? Que aí já vem de outras memórias que a gente tem como experiência de civilização mesmo, que é posterior a isso. Então, é importante que a gente entenda aonde a gente está vibrando, para a gente entender o quanto que a energia está fluindo, né, pelos canais e o quanto de possibilidade de experiência a gente está se permitindo, porque isso forma um quadrado, onde eu vou estar sempre me protegendo, tenho pensamentos de vitimização, e aí eu tô na luta o tempo inteiro, eu tô lutando, eu tô reagindo e lutando. Então eu fico muito reativo e eu luto contra o outro, né? E depois eu quero uma recompensa. A sensação é de precisar recompensar. E eu fico só nisso. Então eu deixo de ativar
todo o potencial que eu tenho, inclusive áreas que ficam adormecidas no nosso cérebro que não estão sendo utilizadas. Então, por isso a gente tem que ter ações na consciência, porque a gente só sobe o campo ou ativa essas áreas se a gente tiver ações, porque ações vão obrigar o nosso cérebro, pela sua neuroplasticidade, a ativar outras áreas de resposta, não tem como. Então, se a gente não quebra, não faz o exercício de quebrar, a gente fica preso dentro disso, que em macro-realidade a gente chama de rodas sansáricas, ou eras de Kali Yuga, que podem ser muitas experiências, muitas realidades e muitas encarnações. Então, esse é o momento do despertar, esse é o momento da gente atingir o potencial máximo. Então, é o momento da gente ter as ações para quebra de qualquer sistema de proteção, porque os condicionamentos sociais são sistemas criados para se proteger. Você cria condições para se manter num lugar seguro de proteção. Eu não preciso mais matar o meu inimigo, mas eu gero condições para que o meu inimigo não me ataque ou não me tire da minha zona de conforto. Então, eu não sei o que significa estar vulnerável para a experiência. Então, eu não entendo o que significa fluxo. E quando eu não estou no fluxo, eu estou bloqueando os meus canais. Porque a gente está sempre nessa relação de micro e macro. A minha forma de agir e de interagir mostra completamente como estão os movimentos energéticos no meu corpo. Então, se eu sou reativo e eu estou bloqueando a experiência porque eu estou me protegendo, eu estou com esses bloqueios internos também. Porque é exatamente isso que vai estar acontecendo também nas consciências das bactérias e das células do meu corpo. Não só bactérias, vírus, protozoários e uma série de micro-organismos aí que compõem a minha consciência maior. Tudo bem? Estão entendendo? Está indo muito rápido? Não. Está fazendo sentido para vocês? Alguém tem dúvida? Como lidar com situações que estão cobrando de volta, para não criar um ciclo? Como lidar com pessoas que... As situações que a gente acaba traindo um certo padrão, né? Às vezes pessoas próximas, para não afastar e não interferir no nosso campo. Não consegui entender exatamente. Dá um exemplo real, assim, tipo... uma pessoa que, eu te falando esse negócio de pai e mãe. Por exemplo, pai e mãe oferece, dá alguma coisa, seja outra pessoa, eu vou te dar alguma coisa, seja materiais ou relações, sentimentos, mas cobrando algo em troca. Como lidar? Como lidar com isso? Então, na verdade, isso nunca é feito de fora para dentro. Começa que você tem que trazer essa consciência e mudar a sua atitude. Você não joga mais dessa forma. Você não faz mais esperando retorno. Você não dá mais esperando reconhecimento. Você não age mais dentro desse sistema. E você sai desse sistema, né? Quando você se tira desse sistema, automaticamente as pessoas não conseguem te enredar no jogo, porque um jogo é de dois, um jogo nunca é de um. Então, se você não se aquilo não é mais coerente para você, não faz mais sentido para você, você vai olhar e vai falar, não, você me deu porque você quis, o problema é seu. Isso vai estar muito natural. E você não vai falar, não, se você me deu, eu não sou obrigada a te devolver. É natural, isso tem que estar resolvido em você, porque a forma como você vai reagir, ela vai ser uma forma natural. Então, se alguém me dá alguma coisa e fica esperando que eu devolva algo, e se a pessoa vem me cobrar, e aí? Você gostou do que você me deu? Eu falo, eu gostei. Simples assim. Mesmo numa relação profissional? Sim.
qual é a diferença da relação profissional? Dá um exemplo. Porque eu acho que numa relação profissional, eu não sei, eu sinto que eu preciso. Não, mas como? Dá um exemplo. Sei lá, dar um presente, tá? Por exemplo, um bônus. Mas ali, não sei, eu sinto que o que tá querendo algo de mim também. Não sei, pode ser que eu esteja enganada. Também. Sim, então você tá dentro de um sistema de recompensa para fazer o outro dar mais de si, para estimular o outro. Então você vai ter uma ação motivadora para que o outro venda mais. Isso. Então, se você vender bem, você ganha um bônus. É isso? Não. Não, no sentido, assim, assim, digamos que esse bônus parece que é por apreciação. Tipo assim, você fez um excelente trabalho, então você ganhou um bônus. Mas eu quero que você continue trabalho daqui pra muito cima. bom e você merece uma recompensa. Isso. E qual a dúvida? Então, a dúvida é, por exemplo, tudo bem, você me deu o bônus, eu agradeço, mas parece que existe também uma expectativa. Aí o problema é seu. Isso. Eu tô bem feliz que eu ganhei bônus. Você tá esperando algo a mais, lida com a sua expectativa. Porque quando você tá bem resolvido, você não entra no jogo. Entendi. Eu falo, sério que eu ganhei um bônus? Uau, que bom. Agora, eu não vou correr atrás de ser melhor porque eu quero um outro bônus. Sim. O problema é que isso gera uma sensação de que eu vou fazer para ter essa sensação novamente, né? Que é essa coisa bem dopamínica, da competição, do querer novamente ou querer uma coisa a mais. Então, depois do bônus vem, não sei, um carro. E aí, então, eu vou fazer mais ainda porque eu quero carro. Aí vai depender do quanto você tá dentro do jogo ou não. Mas é esse sistema. Hoje eu tô bem melhor, mas eu já tive muito lado de eu ganho alguma coisa, sinto a necessidade de dar. Eu tenho que... Eu sei que era um pouco isso que eu tava falando. Se eu ganho, eu quero retribuir. Se for genuíno, maravilhoso. Okay. Não tem nada de nada. Não é porque eu acho que porque a pessoa me deu. Só que. Então, quem vai responder isso é você, né? Você tem você tem qual é a sua motivação na ação. Você tem que perguntar por que eu quero devolver o que eu ganhei. É isso que você tem que ver. Se é genuíno, de simplesmente fiquei tão feliz e quando a gente recebe amor, a gente quer devolver amor, por exemplo, e isso pode ser feito na forma de um presente, por que não? Ok. Isso é uma troca saudável de alguém que está transbordando uma energia amorosa e que quer também fazer o outro sentir aquilo, mas só pelo simples fato de ser bom e não querer mais nada além disso. Dominar, controlar ou manter ele preso. A gente vai ter que se perguntar qual é a nossa motivação. Sim, esse lado é genuíno. Só que tem um problema que sempre eu acho, mas se a pessoa tem mais condições e ela me dá uma coisa mais, um fator material mais cara, eu fico que eu vou conseguir, hoje nem tanto, mas já tive muito esse problema de achar como que eu vou conseguir algo, comprar algo que vai chegar perto do, sabe, comparando o valor. Então não é muito genuíno, não. Isso, já tive isso. Hoje tá mais genuíno. O genuíno, você pega uma florzinha ali e você fala, olha, todo o meu amor nessa flor. Então eu tô indo no Então assim, você não tá. Já tá mais. Na verdade, não é genuíno, porque o que você tá fazendo é tentando corresponder. Isso, já tive muito. Então você tá tentando corresponder no mesmo nível. Isso não é genuíno, você tem algum ganho. Nem que o ganho seja ser considerado uma pessoa legal, ou uma amizade boa, mas algum ganho você tem. O genuíno é qualquer coisa que tenha aquela vibração amorosa e você entrega. Você não precisa ser melhor ou igual ao que o outro é, né? Então, quando você está nesse nível de comparação, você não pode... Eu estou indo no caminho certo, porque desde que eu comecei... Mas onde está o ponto de equilíbrio, por exemplo, para alguém, é natural a gente esperar a reciprocidade daquilo. Não.
Se a gente Não tá é numa- natural esperar Assim, reciprocidade. no sentido assim, a gente está numa relação que às vezes a gente está numa relação que você está sendo companheiro, que você está se doando e a pessoa não está correspondendo. Não, o onde problema, tá o ponto de amiga, é equilíbrio? você se doar. É a pessoa que não corresponde e Pra mim não existe ou se você doar. tem que achar que você tem que continuar fazendo e a pessoa não tem que fazer. O problema é que você tá se doando. Você viu o que você falou? Eu estou me doando. Essa já é toda a distorção. Por que você tá se doando? Porque você quer algo em troca. É. Então você não precisa se doar. Você precisa criar as condições para o melhor momento. Qual é o melhor momento, por exemplo? Se eu tô num ato sexual, eu quero que o outro me dê prazer. Porque eu vou receber, a gente vai estar numa troca. Agora, se eu tô no entendimento que eu tenho que primeiro fazer pelo outro para depois receber, ou eu estou me doando. Eu quis dizer assim, no sentido de quando você tem relações, nas relações gerais, você está dando e recebendo. É uma troca, não é isso? Não tem necessidade de ser uma troca. Esse que é o ponto. Aí é que Então, tá a onde está o ponto de distorção. equilíbrio disso? Porque às vezes eu fico refletindo muito sobre isso, né? Quando eu tô agindo de alguma forma, fazendo algo para alguém, eu não tô tendo essa reciprocidade. E aí eu fico refletindo se o problema sou eu, que tô esperando de volta e eu não tenho que esperar, ou se aquela relação não é uma boa relação. Você precisa se afastar, entendeu? O que eu quis dizer? Onde está esse ponto de equilíbrio para você saber isso? Que às vezes o problema não é com você que tá esperando, Se mas você com dá, que não tá sendo é saudável. natural do ser humano, tá? Vibracionalmente, se você dá o melhor, mas porque você tá com tesão de fazer isso. Sim. Eu tô com tesão de falar, meu, puta, eu te amo, caracas, que foda. Ui, eu tô transbordando isso. O outro vai receber isso e vai transbordar, porque a energia é transbordante. Vai fazer bem pra ele. A natureza, o natural, ele devolver, porque é muito bom tá transbordando. Você tá transbordando, o que você faz com isso? Preciso devolver. Porque eu não consigo ficar com essa quantidade toda. Então, quando você tem trocas energéticas de qualidade, você transborda, o outro transborda, ele te devolve, você transborda. Só que o ponto é esse, você está fazendo já numa vibração baixa, de expectativa de que o outro vai me devolver. E isso é uma vibração muito baixa. E você está pensando num esforço, quando você fala, você está se doando. É um esforço que você está fazendo. Então essa energia de esforço gera uma cobrança em algum momento, porque eu me esforcei, eu não transbordei. E o ponto é a gente transbordar na vida. A gente está nos nossos atos transbordando. E para isso a gente tem que ter muita honestidade, muita coragem de dizer não porque eu não quero viver e de abraçar o que eu quero viver. No 100%. Na verdade é isso, não é nem questão de um esforço. Eu faço porque eu quero, porque eu gosto, porque me faz bem. Né? Se eu gosto muito da pessoa, eu vou fazer genuinamente por ela, porque eu sinto vontade de fazer isso. Mas aí... Mas você jamais teria essa fala. Mas se qual é fosse o ponto, assim, de não ser uma situação boa pra você, ou o problema ser você que tá esperando, entendeu? Receber. Como não vai ser bom alguma coisa que você está fazendo nessa entrega? Impossível. Você está entendendo que o que você está me falando não condiz com o estar no transbordar? Porque o próprio transbordar já é o gozo. Já é tão bom que você fica assim... Ai, que delícia, eu quero fazer mais, e mais, e